Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Dauri e hoje a gente vai desenvolver aqui um conceito muito importante, muito legal, que está no centro de grande parte das discussões atuais, sejam elas políticas, econômicas ou até mesmo sociais, o conceito de identidade. E para entender melhor isso e como essa discussão tem a ver com muitos temas de redação, vem comigo. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e suas amigas S2. Para começar, é importante entender esse conceito em um nível mais básico, ou se você preferir, no sentido do senso comum. E aí já surge um problema, porque essa palavra, a palavra identidade, por incrível que pareça, é usada de duas formas praticamente opostas. Por exemplo, vai ter quem construa frases como: se você continuar seguindo o que os outros falam, você vai perder sua identidade. Em um contexto assim, identidade significa a minha essência, ou o que me torna único. No entanto, a palavra identidade vem de idêntico e é usada em contextos como a construção da identidade do brasileiro. Isso quer dizer que identidade seria aquilo que me faria parecido com alguém, e não único, e não diferente. Então, como é possível isso, né? Como essa palavra pode assumir sentidos tão opostos, tão contrários assim? Para tentar compreender, é importante perceber a relação, então, que vai haver entre cultura e identidade. E vou fazer isso com um exemplo, que é mais fácil da gente entender com exemplo sempre, tá? Aqui no Brasil, principalmente na região sul, mas aqui em São Carlos, onde eu moro, também é legal, o churrasco é uma tradição muito importante, associado não só à alimentação, mas também a festividades, confraternizações. Assim, a gente espera que um gaúcho coma carne. Por outro lado, em muitos lugares da Índia, a vaca é um animal sagrado. Então lá, comer carne bovina não é muito bem visto e muitos indianos são vegetarianos. E ser vegetariano, olha que coisa, pode ser uma marca da minha identidade. Ser vegetariano pode ser uma marca de quem eu sou. E essa marca de ser vegetariano ou não tem uma forte influência da cultura, da sociedade em que a pessoa nasceu, cresceu. Daí a ideia de que identidade vem de idêntico, vem de características que nos fazem semelhantes aos que estão ao nosso lado, tem a ver com a nossa cultura. No entanto, é possível, muito possível, você encontrar um gaúcho vegetariano, assim como é possível um indiano que coma carne bovina. E ser vegetariano no Rio Grande do Sul também é uma marca de identidade, uma marca de quem a pessoa é. E essa marca ou essa característica pode ser diferente daquela predominante. Por esse lado, a identidade pode ser uma marca importante da subjetividade humana. Guarda, ó, subjetividade humana. Então, a primeira conclusão que eu gostaria que você guardasse é que há uma relação muito estreita entre cultura e identidade, mas que a identidade carrega consigo marcas importantes da subjetividade humana, daquilo que cada um é unicamente. E não pense que essas ideias aí são minhas, parece, né? Seria ótimo, mas são desse sociólogo aqui, esse jamaicano, e isso é bom não falar só de pensadores que são europeus ou norte-americanos, mas desse sociólogo jamaicano, o Stuart Hall. E como vocês disseram que gostam do original, vocês falaram isso em outro vídeo, tá bom? Eu vou ler aqui um trecho dele, do Stuart Hall. Lê comigo. O fato de que projetamos a nós próprios nessas identidades culturais, ao mesmo tempo em que internalizamos seus significados e valores, tornando-os parte de nós, contribui para alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural. A identidade, então, costura o sujeito à estrutura, tirado desse livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Bem interessante, não achou? Eu gosto demais dessa passagem, ó, alinhar nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos. Ou então esse outro trecho aqui, ó, a identidade costura, olha que metáfora bonita, né? A identidade costura o sujeito à estrutura. A partir disso, a gente pode afirmar que a identidade existe porque a necessidade humana
humana de afirmar e externar as subjetividades sempre existiu. Desde as sociedades mais antigas, a gente vê a busca por ornamentos, por ritos que permitiam, ora, a identificação, ora, a diferenciação dos sujeitos e dos grupos. E aqui quero trazer uma palavra que vai nos ajudar bastante, que é a palavra devir. Essa palavra talvez você não conheça, então já anota aí no seu caderninho de vocabulário. No dicionário, devir aparece assim, ó, devir, vir a ser, tornar-se, transformar-se, devenir. Ó que palavra diferente. Ou dois, fluxo permanente, movimento ininterrupto, atuante como uma lei geral do universo que dissolve, cria e transforma todas as realidades existentes. Devenir, vir a ser. E tendo essa palavra em mente, pense que afirmar o nosso eu mais íntimo, que é o que ele fala lá, corresponde ao nosso dever social. Ou se quiser, voltando ao dicionário, afirmar o nosso eu mais íntimo corresponde a esse fluxo permanente, a esse movimento ininterrupto que atua como uma lei geral do universo. Em outras palavras, afirmar esse nosso eu mais íntimo corresponde àquilo que dá, de certa forma, sentido à nossa existência. Daí que não é nada exagerado dizer que as culturas e as identidades podem ser entendidas, afinal, aí como redes de significado. Olha que coisa, a identidade como uma rede de significado. Para fechar esse raciocínio, mas não o vídeo, está longe de fechar, cultura vai nos remeter, vai nos fazer pensar em práticas e a elementos minimamente coletivos e comuns, enquanto identidade vai dar evidência àquilo que singulariza. Gostou da palavra? Vai pondo no seu caderninho, que individualiza os sujeitos. Cultura e identidade estão longe de ser sinônimos, mas tem uma relação de interdependência bastante frequente entre essas duas ideias. Bom, isso que eu acabei de mostrar é, na verdade, uma definição ou uma percepção de identidade. E até mesmo como uma espécie de parênteses, vale mostrar que essa que eu acabei de mostrar vai se opor a outras. Por exemplo, durante muito tempo mesmo, prevaleceu uma visão essencialista de identidade. Vai guardando essas palavras, ó, essencialista. Essa visão colocava a identidade como sendo algo quase que biológico. Quando eu era criança, não sei você, espero que não, mas quando eu era criança, no colégio, eu ouvi mais de uma vez afirmações como que os índios não foram escravizados porque eram preguiçosos. Gente, entre tantos absurdos nessa frase, como a de que índio não foi escravizado, isso é uma grande mentira, estava sendo repassado uma imagem do índio, e ó, não dos povos indígenas, como se índio fosse tudo igual, tá? E uma imagem de que esses povos eram essencialmente, quase que biologicamente determinados como preguiçosos. Eu espero que você perceba que essa visão essencialista de identidade, gente, não perdura, ou menos não deveria perdurar para quem realmente quer entender como o mundo é. E aí tem a visão do Stuart Hall, que a gente acabou de falar, que a gente vai chamar aqui de concepção interacionista, ou, se você quiser, essa concepção de identidade do sujeito sociológico, em que a identidade vai ser construída pela interação entre indivíduo e sociedade, que é o que a gente acabou de falar. E tem uma outra também interessante que não se opõe a essa do Stuart Hall, mas que de certa forma complementa, que é a concepção de identidade do sujeito pós-moderno, se você preferir uma palavra bonita, do sujeito cambiante. Cambiar é mudar, ou ainda uma identidade líquida. Aí você já pensou em alguém, né? Marcada por variadas identidades, às vezes até mesmo contraditórias e em constante transformação. E se eu falei líquido, eu espero que você tenha associado isso ao Bauman. Por falar nisso, estou devendo um vídeo de modernidade líquido aqui. Bom, vamos lá. Para deixar isso mais concreto ainda, vamos tomar como exemplo a organização familiar e essa identidade social do homem e da mulher. Eu acho que é um bom exemplo, tá? Se a gente partir da visão essencialista de identidade, homens e mulheres seriam biologicamente diferentes, e são, tá? Mas algumas características, como a delicadeza
delicadeza seriam marcas das mulheres, mas marcas biológicas, assim como a agressividade seria uma marca de homens. Além disso, a família vai seguir por esse modelo, tá? Aquele clássica família patriarcal. Agora, se a gente toma como base a noção sociológica de identidade, a gente pode pensar que essa composição familiar, ela pode ser repensada e reorganizada conforme as demandas, os contornos do contexto sociocultural que estão ali presentes. Ou, em outras palavras, essas características, talvez vistas como masculinas ou femininas, elas vão depender da sociedade em que elas são observadas, assim como esse modelo de família. E se a gente for pensar a partir da perspectiva do sujeito pós-moderno, esse modelo patriarcal, ele não vai só estar suscetível a mudanças, como ele vai estar em permanente estado de revisão e coexistindo com múltiplas e diferentes perspectivas de família e de identidade de gênero. Ajudou? Bom, aqui nesse vídeo a gente não vai seguir a visão essencialista por motivos mais ou menos óbvios, ela não se sustenta, tá? Esse é o motivo óbvio. Se você gosta dela, você pode até argumentar aqui, que se for de forma educada, eu respondo. Mas se apelar, eu vou lá e apago, porque eu mando essa bagaça, esse negócio de democracia não tem nada a ver. Mentira, tá? Se você argumentar com educação, eu vou lá e comento com muito cuidado, beleza? Dito isso, vamos deixar claro aqui os princípios que a gente vai seguir nesse vídeo. Ó, o primeiro, cultura e identidade não são fixas. O que isso quer dizer, né? Elas são dinâmicas, elas se modificam com frequência, devido a fatores internos ou externos, seja espontaneamente ou por uma força externa que a modifica. O 2, a cultura e identidade, elas não têm uma natureza, não têm uma essência. Elas sempre são social e historicamente construídas, ou social historicamente situadas. E o terceiro ponto é que cultura e identidade não são hierarquizáveis, ou, em outras palavras, não existem de um modo absoluto culturas ou identidades superiores ou inferiores. O que tem, gente, são diferenças entre realidades culturais e identitárias. Colocado isso como pressuposto, é importante a gente caminhar para um outro ponto, que é o da identidade e o da diferença. A identidade é normalmente associada àquilo que eu sou. Acho que eu falei isso antes, sou vegano, por exemplo. E eu posso dizer não vegano, mas eu posso dizer que eu sou brasileiro. Essa é uma identidade importante que você aí talvez compartilhe comigo. Mas eu quero que você perceba que essa frase, sou brasileiro, ela traz implicitamente uma rede imensa de negações. Ao falar que eu sou brasileiro, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu não sou chinês, que eu não sou argentino, que eu não sou paraguaio, que eu não sou francês, que eu não sou angolano, enfim. Nessa afirmação tem uma série de negações ali implícitas. Dentro da afirmação tem as negações. Então, a identidade que cria esse traço de semelhança, eu sou brasileiro, você também é brasileiro, somos semelhantes, carrega consigo também a ideia de diferença. Eu sou brasileiro e ele é argentino. Eu sou brasileiro e ela é angolana. Identidade e diferença, então, gente, são inseparáveis. E mais que isso, gente, identidade e diferença são construídas socialmente através da linguagem, ou se você preferir, e isso eu prefiro, da construção dos discursos. A gente tem um vídeo aqui no canal que nem teve tanta audiência, merecia mais, é um vídeo de que eu gosto muito, tá? Que fala dessa questão de como o discurso pode criar realidades. É um vídeo sobre o politicamente correto. Eu acho demais que vale a pena você dar uma olhada nele para você entender essa questão. A gente fala do John Austin, de discurso performativo. É muito interessante, tá? Para você entender esse papel do discurso criando identidades. Visto lá no vídeo, volta para cá. Para mostrar essa relação entre discurso e identidade, ou se você preferir, entre identidade e diferença, eu gostaria de ler aqui um trecho desse livro do professor Tomás Tadeu da Silva. Leia comigo. Identidade e diferença, criaturas da linguagem. Além de serem interdependentes, identidade e diferença partilham uma importante característica. Elas são o resultado de atos de criação linguística. Dizer que são o resultado de atos de criação significa dizer que não são elementos da natureza, que não são essências, que não são coisas que estejam simplesmente aí, à espera de serem reveladas ou descobertas, respeitadas ou toleradas. A identidade e a diferença têm que ser
ativamente produzidas. Já vai guardando, ó, ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos no contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e culturais. Portanto, a identidade e a diferença são o resultado de um processo de produção simbólica e discursiva. A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua definição discursiva e linguística está sujeito a vetores de força. Olha que expressão interessantíssima, tá? Vetores de força a relações de poder. Elas não são simplesmente definidas, elas são impostas. Elas não convivem harmoniosamente lado a lado em um campo sem hierarquias. Elas são disputadas. Você viu que hoje eu tô abusando aí dos originais, tá? Vocês falaram um dia que era legal, hoje eu tô mandando ver. Bom, vamos lá. Os vetores de força, as relações de poder que ele cita, costumam deixar marcas nos processos de diferenciação. Segundo ele, as mais importantes, ou as mais comuns, são o incluir e o excluir. Por exemplo, quando eu digo ele é terrorista, eu tô dizendo que eu não sou terrorista. Ou, se eu digo que ele é selvagem, eu estou dizendo que eu não sou selvagem. Isso quer dizer que a afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam sempre as operações de incluir e de excluir. Mas não é só. Esse processo tem o papel de normalizar identidades. Guarda isso, isso é fundamental nesse conceito. Normalizar identidade. Nós somos os normais, eles são anormais. E merece destaque a forma de classificação e hierarquização de culturas e identidades que se estrutura em torno de oposições binárias. Isso é, de duas classes polarizadas. Conceito aprofundado por esse filósofo aqui, o Derrida. Bom, para ele, as oposições binárias, elas não expressam uma simples divisão do mundo em duas classes simétricas. Em uma oposição binária, um dos termos é sempre privilegiado, recebendo um valor positivo, enquanto o outro recebe uma carga negativa. Não sei se dá para ver claramente, mas nós e eles, esse exemplo, constitui uma típica oposição binária. E eu não preciso dizer aqui qual termo é privilegiado, certo? Nós ou eles, o que você prefere? As relações de identidade e diferença, elas vão se ordenar, todas elas, em torno de oposições binárias, como, por exemplo, além do nós e o eles, o masculino e o feminino, o branco e o negro, o heterossexual e o homossexual. Gente, eu queria que você entendesse que essas simplificações são grosseiras. Negro e branco, há uma grande gama intermediária aqui, mas normalmente essas identidades são postas como binárias, fechou? E fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e, portanto, das diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença. Vamos lá, gente. Normalizar significa eleger arbitrariamente uma identidade específica como parâmetro em relação ao qual as outras identidades vão ser avaliadas e hierarquizadas. Gente, normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades, elas só vão poder ser avaliadas de forma negativa. A identidade normal é natural, desejável, é única. A força da identidade normal é tamanha que ela sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente como a identidade. Ou, se quiser, paradoxalmente, são as outras identidades que são marcadas assim. Numa sociedade que espera a supremacia branca, por exemplo, ser branco não é considerado uma identidade étnica ou racial. Olha que coisa, eu não falo muito em branquitude, ou eu não falo que uma das marcas da minha identidade é ser branco, porque isso é visto como o normal. Ou, se quiser, gente, no mundo marcado aí pela hegemonia cultural dos Estados Unidos, étnica é a música ou a comida dos outros países. Você não vai pensar que o hambúrguer é uma comida étnica, embora
obviamente seja, tá bom? Mas você vai falar que a comida étnica é, por exemplo, a comida do interior do Brasil ou de um país africano. Ou, se você preferir, a mesma coisa com a música. A sexualidade, gente, é igualzinho, né? A sexualidade homossexual é vista como sexualizada e não a heterossexual. Olha que coisa, tá? E muito do que eu falei aqui foi tirado exatamente da mesma forma daquele livro que eu citei lá do professor Tomás Tadeu da Silva. Não sei se você percebeu, teve alguns momentos aqui que eu acabei lendo um trecho do livro dele, mas para não parecer que eu só tô lendo, eu pus aqui nas minhas palavras, beleza? Dito isso, dá para perceber que essas oposições binárias, elas são muito presentes no nosso dia a dia e elas podem produzir inúmeros, gente, mas inúmeros temas de redação. Por exemplo, ó, a negação da cidadania dos povos indígenas pode ser compreendida a partir da histórica oposição estabelecida entre o branco civilizado europeu de um lado e o indígena primitivo do outro. E também a desvalorização da pessoa idosa. Olha que coisa, tá? Idoso é um tema que normalmente o pessoal não vai por esse lado da identidade, mas em alguma medida essa polarização entre juventude e velhice, tá? Sendo que a primeira, a juventude, é vista como polo positivo, sinônimo de produtividade, vitalidade, e a segunda, o extremo oposto, símbolo de improdutividade, incapacidade. Gente, esse e tantos outros exemplos mostram que os binarismos negam sempre a pluralidade, a diversidade. Isso é bastante evidente, inclusive na atual polarização política vigente no Brasil e no mundo, que acaba reduzindo o debate público a uma oposição entre direita e esquerda. Gente, teve um comentário aí, alguém falou em um outro vídeo falando que eu era vermelho. Eu falei, pô, por que eu não posso ser azul, né? Ou roxo, ou qualquer outra cor? A gente tem que estar nesses dois polos. Por quê, né? Ou até mesmo, se quiser, olha que tema interessante, em ocorrências de preconceito linguístico. Já parou para pensar sobre preconceito linguístico? Muitas vezes ele tem origem na redução do debate linguístico a uma questão de certo e errado, em que a exaltação da norma culta é acompanhada da deslegitimação de qualquer variante linguístico. Para quase fechar esse vídeo, eu vou trazer aqui um trecho da Grada Quilomba, autora, crítica, artista portuguesa, essa mulher maravilhosa aqui, tá? Sobre a oposição que rege a relação entre branquitude e negritude. Lê comigo, ó. Há esta anedota. Uma mulher negra diz que ela é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que ela é uma mulher. Um homem branco diz que é uma pessoa. Branquitude, como outras identidades no poder, permanecem sem nome. É um centro ausente, uma identidade que se coloca no centro de tudo, mas tal centralidade não é reconhecida como relevante, porque é apresentada como sinônimo de humano. Olha que foda isso, tá? Em geral, pessoas brancas não se veem como brancas, mas sim como pessoas. A branquitude é sentida como a condição humana. No entanto, é justamente essa equação que assegura que a branquitude continue sendo uma identidade que marca outras, permanecendo não marcada. E, acredite em mim, não existe uma posição mais privilegiada do que ser apenas a norma e a normalidade. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Depois disso, eu quero deixar aqui para você algumas possíveis análises a partir desse conceito. E eu já vou explicar, gente. O objetivo maior não é que você decore frases para pôr na redação, pô, mas que tenha uma análise mais profunda, que você enxergue, que você tenha sacados na redação. Principalmente quando você pensa em FUVEST, velho, é esse o caminho, entendeu? Não adianta só ficar vomitando o repertório, tem que trazer uma análise mais legal. Vamos tentar mostrar? Dá uma olhada nessa afirmação, eu vou pondo na lousa, ó. O conceito de família presente na Constituição Federal deve ser alterado, pois se observam na sociedade novos arranjos familiares que atestam a necessidade de mudança, beleza? O assunto era modelo de família. O que você acha de desenvolver essa ideia aqui
explicando que existe uma visão essencialista da sociedade, que seria aquela imutável ou biológica, e depois você vai lá e contrapõe a essa visão a visão sociológica, e aí você cita o Stuart Hall. Ninguém vai citar Stuart Hall, o cara é jamaicano, a gente não fala de filósofo jamaicano, tá bom? Ele morou na Inglaterra, tal, mas ele é jamaicano, tá? E mostrando como as culturas são construções em um processo de constante mudança. Legal? O que você acha? Eu acho que daria uma linha argumentativa fantástica. E essa questão de modelo de família, gente, claro que isso pode ser um tema de redação. Já foi na Unesp há algum tempo, pode voltar em algum outro lugar. Ou então, se quiser, que tal desenvolver essa ideia aqui? Eu vou pondo na lousa, ó. O aumento do número de adeptos ao vegetarianismo ou ao veganismo é fruto de uma maior conscientização ambiental propagada por grupos ambientalistas nas últimas décadas. E na hora de desenvolver, que tal usar de novo o conceito do Stuart Hall, de que como as identidades têm uma relação com a cultura. Gente, imagina uma redação sobre crescimento do veganismo, você traz o conceito de identidade, você já foi longe demais, tá bom? E se ainda por cima você vem e cita o Stuart Hall, e cita adequadamente, claro, mano, aí é show, foi longe demais, tá bom? Ou ainda, vamos continuar nesse processo, ó, olha essa afirmação aqui. A globalização, ao ampliar o acesso e intercâmbio de informações e de produtos, interfere diretamente na crise de identidade vivenciada por grande parte dos jovens. E aí, para desenvolver essa ideia, você pode trazer o conceito de identidade do sujeito pós-moderno. E aí você cita o Bauman, fala como essa identidade é cambiante. Ou ainda esse aqui, ó, dá uma olhada. A negação da cidadania dos povos indígenas no Brasil relaciona-se à desvalorização social de suas culturas e de suas identidades, as quais são historicamente vistas como inferiores. E aí, para desenvolver essa ideia, você traz como base o conceito de oposição binária lá do Derrida e articula isso aquelas relações estabelecidas entre discurso e poder. Hoje eu preferi, no lugar de desenvolver cada uma dessas ideias, trazer para você quais seriam os possíveis temas que a gente poderia aprofundar a partir dos conceitos do vídeo. E deu para perceber que são muitos e muito prováveis de aparecerem. Então, agora é com você. Pensa mais sobre eles, deixa tudo isso anotado e tenta desenvolver essas ideias com as suas palavras. Se não conseguir, se for muito difícil, comenta aqui que eu prometo, ó, prometo, juro juradinho, tá bom? Eu prometo fazer um vídeo com a parte 2, só desenvolvendo essas ideias, tá bom? Mas para isso precisa ter mais de 100 pedidos, beleza? Se tiver mais de 100 pedidos, desenvolve, aí eu venho e gravo um vídeo desenvolvendo cada uma delas. Mas eu acho que você consegue fazer sozinho, beleza? Grande abraço, até o próximo e como sempre, aqui embaixo tem o link da nossa plataforma, se você quiser desenvolver uma redação e mandar pra gente corrigir. Abração!